Muita alegria que nós retornamos às palestras do nosso centro. Eu estava com muita saudade, amo vir falar aqui, porque é muito interessante, eu sempre falo isso. Cada vez que a gente vem falar, a gente aprende. E coincidentemente ou não, o que a gente vai falar é o que a gente mais precisa aprender para ultrapassar as nossas dificuldades, mas não só isso, potencializar o melhor que nós temos. E quão, gente, é importante a gente observar o potencial que nós temos do bom. Temos ainda uma tendência a olhar, não sou bom o suficiente, não mereço, não posso, não consigo. E isso faz parte ainda do nosso estágio psíquico, espiritual e emocional. Mas observemos quantas vezes, dentro dessa forma de pensar, chorando, sorrindo, caindo, levantando, com raiva, com alegria, a gente consegue vencer. Não é assim? Então, esse tema, para mim, tem um valor muito especial sobre a autoiluminação. A autoiluminação, ela está sedimentada dentro da nossa necessidade de crescimento espiritual. Mas veja, não só espiritual não, psíquico, emocional e físico. Porque quando nós temos um equilíbrio mental, psíquico e emocional, nós temos mais saúde. Só que nós estamos ainda numa fase de crescimento e desenvolvimento em que a gente alterna alegria, tristeza, força, preguiça, coragem, medo, vontade, ou seja, isso faz parte de nós. Bom, dentro desse contexto, vamos pensar uma pergunta que eu fiz para mim hoje e vou fazer para vocês agora, e cada um de vocês responde a si mesmo: em que estágio que vocês estão nesse momento? E hoje à tarde, no trabalho, eu parei para analisar em que estágio que eu estou nesse momento. E pasme, dentro do estágio de autoiluminação consciente, euzinha, tem momentos que eu passo gente, é de raiva mesmo. Aí vou controlar a raiva. Aí é de uma alegria, e eu pego essa alegria para transformar a minha emoção, meu cérebro, aí recomeço. Depois eu amo, depois eu acho, não odeio, mas depois eu acho que não amo. Olha que interessante. Mas quando a gente tem a capacidade de se auto-observar, isso, gente, nos facilita muito nessa caminhada. Então, a autoiluminação, ela está envolvida em um contexto, eu gosto muito da parte didática, porque o nosso cérebro e a nossa emoção caminhando juntos, o aprendizado é maior. Bom, a autoiluminação, ela está relacionada, primeiro, mudança de comportamento. A mudança de comportamento, quer seja mental, emocional, olha só, alimentar, físico, por quê? Porque o nosso espírito precisa de um corpo equilibrado, mas o nosso corpo precisa de um espírito equilibrado. Para quê? Para que a gente tenha uma qualidade de vida dentro do possível, a melhor possível nessa encarnação. E aí a gente faz uma pergunta: qual o motivo de eu ter nascido? Aí, antes, quando me faziam uma pergunta: Jane, qual é a sua maior missão? Aí eu dizia assim, era ser médica. Gente, a maior missão, isso eu li, e dentro do meu parecer eu concordo. A nossa maior missão é conosco mesmo. É com o nosso crescimento. Porque imagine que Jesus, em todas as suas mensagens,
ele dava a mensagem, ele agia, mas ele, dentro daquilo que ele ensinava, mas ele não agia por nós. Ele nos mostrava o caminho e nos dizia a capacidade que nós temos de nos tornarmos melhores. Mas também, pasmem, não é só a capacidade, a necessidade de nos tornarmos melhores. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Centelha divina nós temos. Mas qual é o estágio atual que nós estamos? Onde é que nós estamos colocando o nosso foco? E aí vocês se perguntam, nossa, a Jane lendo tudo isso, imagina, ela faz direitinho a lição. Gente, quantas vezes a gente põe o foco no que não quer? Um dia desse eu estava olhando para o meu amor, que está ali, e eu disse a ele o seguinte, meu foco agora é você. Aí eu peguei, né? Eu disse, meu foco agora é você. Por quê? Porque dentro de um relacionamento pessoal e interpessoal, a gente vai ter muitas dificuldades. E aí a gente tem que vencer antes a nós mesmos. Vê, e vencer a nós mesmos, muitas vezes, o que acontece? Eu trago um processo educacional familiar. Eu trago um processo educacional social. Eu trago um processo educacional religioso, que dentro daquilo que eu sou como espírito, eu tomo como verdade. Então, ali está a minha crença. E aí nós vamos para a vida, para um ambiente de trabalho, para a escola, para a igreja, para um casamento, ou seja, cada um com a sua forma de pensar. Então, qual o grande motivo de eu ter nascido? A minha melhoria. E onde é que a gente tem a maior chance de melhorar? Sozinho a gente melhoraria? Não. Através do contato conosco mesmo, ou seja, interpessoal, né? E com as pessoas também. Isso é importante. Então, consiste essa autoiluminação na mudança de comportamento, de mentalidade e de estado de espírito. Gente, e a maior dificuldade que nós temos primeiro é conosco mesmo. Eu estava ouvindo um dia desse a mensagem da monja Coen e ela falou uma coisa interessante. Se a gente tiver autoconsciência do que é e alguém disser assim, você é chato, aí o nosso sangue ferve, né? Você não sabe nada. Aí o negócio pega. Mas quando a gente, olha que coisa fácil, difícil, mas quando a gente tem consciência, que a gente não sabe porque não estudou, não sabe porque não praticou, não sabe porque não se interessou, eu tenho a consciência. Bom, tenho a consciência. Olha esse estágio. Como é fácil, difícil. Tá bom, então o que você falou, eu tenho a consciência, vou melhorar. Aí tem uma outra coisa, a autoconsciência sobre mim mesma. Eu quero melhorar? Como é que está a minha vida? Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem? Então, essa autoiluminação, ela passa por processos de vida, que vai desde a vida intrauterina até o nosso último dia de vida. Nós sabemos que o espírito, ele sedimenta o processo reencarnatório por média de 7 anos. E eu falava isso no centro, mas por que em média de 7 anos? Aí com a medicina eu entendi. Quando nós estamos no útero materno, nós carregamos genes do pai e da mãe. E existe, gente, o gene psíquico. Então, vocês sabem que existem doenças psíquicas, psiquiátricas, que são herdadas. Mas nós também trazemos no nosso perispírito
a sintonia com algumas doenças psíquicas. Nós trazemos no nosso perispírito, às vezes, pela necessidade do aprimoramento, algumas doenças genéticas. Mas nós trazemos também no nosso perispírito muita coisa boa que a gente já fez. Olha que interessante. Pois bem, então, com 7 anos, o cérebro da criança começa a ter mais a função do foco, da lógica e inícios do raciocínio. Então, quando nós estamos na vida intrauterina, as primeiras emoções que todos nós aqui tivemos foi da mãe. Aí a mãe é culpada de tudo? Também não, não é isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o tema é autoiluminação através do conhecimento. Quando a gente constrói uma casa, é de baixo para cima. Então, agora eu vou falar de cima para baixo. Ou seja, a criança precisa da coerência do adulto. A criança precisa do limite do adulto. E hoje a gente fala muito em comunicação assertiva, comunicação não violenta, terapia cognitivo-comportamental. O que quer dizer isso? Treinar o cérebro a pensar de forma diferente para que a emoção seja diferente. Então, nesses dois contextos, da educação infantil e da nossa própria educação, a gente tem que conhecer. E a gente conhece através de quê? Do estudo, gente. Evangelho se estuda. Vou dizer novamente, Evangelho se estuda. Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, livros de Divaldo Franco, de Chico Xavier, livros de filosofia, nos ensinam a desenvolver e potencializar valores que a gente traz e que são valores bons. Então, a gente precisa se olhar de uma forma melhor, mas ter consciência da responsabilidade que nós temos em um processo educacional da criança, do adolescente e nosso. Bom, falando mais uma vez em relação ao desenvolvimento do cérebro, o nosso cérebro ele vai amadurecer aos 23, 24 anos. E quantas vezes a gente diz assim, parece uma criança para um adolescente de 18, né? Não é tão criança, mas ainda é um pouco criança. E aí a gente vê pessoas de 40, 50 anos que diz assim, a gente fala, parece uma criança. Espiritualmente, talvez sim. E como é que esse cérebro aprendeu os valores da vida? Quando o centurião perguntou a Jesus como se faria para chegar a Deus, Jesus fala, em verdade vos digo, que para encontrar o reino de Deus, e que também está dentro de nós, é necessário nascer de novo. O nascer de novo pode ser em um processo reencarnatório. O nascer de novo pode ser no novo ser que eu quero me tornar. E aí outra vez eu vi também uma mensagem que dizia assim, a gente pede a Deus paciência, e aí essa pessoa que falava para outra, às vezes a gente pede a Deus paciência, você acha que Deus vai dar paciência ou vai te dar a situação para que você tenha paciência? Às vezes a gente pede a Deus a capacidade de amar. Será que Deus vai nos dar o amor? Ou vai nos colocar numa situação para que a gente aprenda a amar? Olha que interessante. Pois bem, dentro desse processo de autoiluminação tem o autoconhecimento.
E aí Jesus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas vezes a gente está virado, zoado, vai ler o evangelho, vai ler uma palestra, ouve uma mensagem e o cérebro da gente está doido. Doido de raiva, doido de medo, doido de impaciência. Porque a gente está sequestrado por um bichinho desse tamanho, mas é pequeno mesmo, gente, que tem dentro do nosso cérebro que se chama amígdala. A amígdala ela é responsável por nossas emoções. Mas de acordo com a minha formação, de lá de trás, e quem são os responsáveis por essa formação? Pai, mãe, professor, juízes, políticos. Nós somos exemplos no lugar onde nós nos encontramos, na missão que nós desenvolvemos profissionalmente. Então, na verdade, nenhum de nós passa nessa vida por um acaso, pelo nada, sem um sentido. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, e liberta mesmo. Isso não quer dizer, eu conheci, eu li, então já sei, Jesus não é assim. O autoconhecimento, ou seja, qual é o sentimento que eu tenho agora? Como é que eu estou? Qual é o meu estado de espírito? Como eu quero ser? E olha, não é porque é para ser bonzinho para o outro, não. É para o nosso equilíbrio. E para quando a gente chegar na vida espiritual, a gente se veja diferente. A gente se veja mais fortalecido. A gente se veja mais vencedor. E volto a dizer, cada vez que a gente vence, não quer dizer que a gente não vai ter um sentimento ruim. Não, vai ter. Vamos vencê-lo. Vai chorar, vai reclamar, vai bater cabeça, mas com a consciência do quão é libertador para nós. É fácil? Não. É impossível? Também não. Então, tem alguns processos da autoiluminação. É o autoconhecimento, ou seja, está no consciente o que eu sou, como eu estou. Eu necessito mudar, eu quero mudar, eu quero, não consigo. Esse é o autoconhecimento. Conhecimento. Autodescobrimento é o que está no nosso inconsciente. É o que a gente traz no nosso espírito, associado ao que nós vivemos desde o momento intrauterino. Então, é ter consciência, tomando consciência daquilo que está lá escondidinho. A nossa autoestima, se estiver baixa, os nossos medos, as nossas inseguranças. Depois vem um processo de autotransformação. Eu estou no meu consciente, eu entro em um processo de autodescoberta, eu quero melhorar, eu entro num processo em que a vida nos mostra do que existe no meu inconsciente, muitas vezes a gente age automaticamente, do que está no inconsciente. A partir daí, eu entro no estado de autotransformação. E muitas vezes nesse processo de autotransformação, às vezes é uma coisa, é um sentimento. E como é que eu consigo tudo isso? Através dos relacionamentos que a gente vai ter com a gente mesmo e com as pessoas. Bom, eu vou ler algo que eu achei muito interessante para que eu não perca a essência transmitindo para vocês. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar. E os seres humanos que vieram antes de nós, e aqueles que são os nossos orientadores, nos ensinaram a sonhar, de forma que a sociedade sonha, e é uma verdade. A criança é ensinada e quem ensina é o adulto. Olha a importância de nós adultos que estamos aqui, de aprender. Aprender na profissão que está, aprender em qualquer coisa que queira, mas o aprendizado da importância da autotransformação.
Jesus fala: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando o ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dessas crianças. Quais são as regras que nos seguem hoje? Perfeição não tem, nem o melhor pai, nem a melhor mãe, nem o melhor método, nem o melhor... Perfeição. Mas como que eu posso me tornar o melhor dentro daquilo que eu estou vivendo, no local que eu estou vivendo, com as pessoas que eu estou vivendo? Bom, esses sonhos externos que é apresentado quando nós éramos crianças e vai de geração a geração, esses sonhos externos são baseados nos valores que aquelas pessoas apresentaram às crianças e que nos foi apresentado quando nós éramos crianças. E isso cria as nossas regras, as nossas crenças, e isso forma o livro da nossa vida. Quantas vezes a gente quer mudar um comportamento e a gente não consegue? Sabe por quê? Olha que interessante. Aquilo que a gente aprender até os 7 anos é o que vai formar a nossa personalidade. Eu estava lendo um livro de Joana, eu achava que a maior parte, eu achava mesmo, vinha de vidas passadas. Não. Grande parte do que nós somos e grande parte daqueles que vieram depois de nós e que nós orientamos, ou seja, existe uma responsabilidade de geração a geração. Daí a importância do estudo do Evangelho. Gente, hoje eu amo ler Bíblia. Eu não entendia. Eu não gostava de Livro dos Espíritos. Eu assim, era pergunta-resposta, pergunta-resposta. Mas eu não estava pronta. Se eu ler um texto da Bíblia, eu vou interpretar hoje de acordo com o estado que eu estou, psíquico, espiritual, mental, emocional. E cada um de vocês vão interpretar na forma de vocês e ver. Naquele momento, aquele ensinamento vai nos libertar de alguma coisa. Vê, um ensinamento com várias interpretações pode mudar um comportamento. Olha que interessante. Bom, e aí o que é que acontece? No processo de educação tem 2 processos: domesticar e educar. Os 2, eles se imbricam um pouquinho, né? Quando a criança é pequena, que faz a birra, ela aprende por repetição do nosso falar. Ai, doutora Jane, eu não aguento, é uma birra, eu não sei o que fazer. Ai, é muito teimoso. Ai, eu vou dar umas palmadas. Aqui antigamente eu apanhei, não morri, estou aqui. Gente, não é assim, não. No processo educacional, eu aqui que vos falo, eu aqui que estudo o cérebro da criança, eu aqui que trabalho com família, quantas vezes eu preciso não colocar o eu acho que. Além desse conhecimento que eu trago, do estudo de agora, tem o conhecimento que eu trago da minha educação. Então, na verdade, o que acontece? Se a gente não tiver cuidado, e é o que mais acontece, aquilo que eu aprendi se torna lei para mim. É o livro da minha vida. E tem um juiz dentro de nós. E aí o que é que acontece com a gente? Com as crenças que eu tenho, que o mundo não isso, o mundo não aquilo, que eu não isso, eu não aquilo. Trago isso como crença, é o meu juiz. Aí eu não me perdoo nunca. E aí Jesus fala, quando Maria Madalena surge para ele. Ele diz: mulher, quem te atirou a pedra? Ninguém atirou a pedra em Maria Madalena. E ele diz: vá e não pequeis mais. Quantas vezes é difícil a gente se perdoar? E quando a gente não se perdoa, pasme, a gente interfere no nosso processo de alegria, de prosperidade, de saúde.
Então, nesse processo de autoiluminação, além de eu conhecer, é necessário eu acreditar nos ensinamentos do Cristo. Além de acreditar, eu preciso querer mudar. Por isso que é difícil, às vezes, a gente mudar o hábito, porque o cérebro aprendeu de um jeito, a gente começa a ter novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos, muitas vezes, não encontram guarida em nosso ser, no nosso consciente, a gente tem dificuldade. Por quê? As crenças que nós adquirimos nesse processo reencarnatório. Então, volto a falar, a importância, eu comecei de cima para baixo, dos adultos em relação aos pequenos de hoje. Dos adultos em relação a si mesmo, para melhorar o máximo que puder. E isso requer esforço. Isso requer determinação. Mas, como eu falei da mensagem que eu tinha visto, né, na internet, aí o que é que acontece? Deus nos coloca em situações que a gente vai desenvolver o que a gente precisa. É por isso que a gente nasce. Para a autoiluminação. Bom, vou ler outra coisa que eu achei muito interessante. Nosso sistema de crença, que é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu vivenciei na minha família, é aquilo que eu vivenciei da religião. O livro da lei que regula nossa mente, está escrito nele a nossa verdade inquestionável. Essas crenças começam de pequeno, então a gente deve ter muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, com o outro. Porque senão vai para o nosso livro, a nossa lei. E olha, muitas vezes a gente passa a vida inteira para trabalhar um sentimento, alguma coisa que a gente ouviu de alguém, do nosso pai, da nossa mãe. Agora pense, nós temos os nossos problemas. As pessoas que estão ao nosso lado nem sempre aceitam, nem sempre entendem. Aí a gente desenvolve no outro um sentimento, às vezes, de raiva, de repulsa. E aí, olha, a importância da autoiluminação. Então, eu vou me autoiluminar quando eu me entendo e eu mudo. Eu vou me autoiluminar quando eu entendo o outro. Mas para que eu entenda o outro, eu tenho que lutar com essas crenças que eu trago, como eu acho, eu sinto, é a minha verdade. Gente, é fácil e difícil, né? Então, todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai entrar contra esse livro da lei, que nós escrevemos a nossa história, se a gente vai contra essas crenças, aí a gente se acha culpado. E que precisamos ser punidos, aí a gente não se perdoa. Olha que interessante. Então, eu vou ser fiel ao sistema que eu vivi. Eu vou ser fiel ao meu pai e à minha mãe, eu vou ser fiel ao padre, eu vou ser fiel àquele que fala no centro, entendeu? Olha a responsabilidade maravilhosa que a gente tem na vida. E volto a dizer, chorando, reclamando, amando, tendo raiva, caindo, levantando, é um trabalho nosso, para o nosso crescimento espiritual. Bom, e aí esses hábitos que nós adquirimos na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, se direcionado através do Evangelho, gente, a gente tem a prosperidade, não é? A gente traz a prosperidade. Aí começa com a prosperidade psíquica, depois vem a física, depois vem com os amigos, depois vem a financeira. E um dia a gente está pelo pé, outro dia a gente está pela cabeça. Mas que isso seja um andar de forma consciente, responsável. Porque o nosso objetivo nessa encarnação é o nosso crescimento. Foi para isso que nós nascemos. Jesus, Deus, os espíritos superiores, anjos guardiães vão nos ajudar.
Mas como tudo é a lei do magnetismo, como é que a gente pode nos fortalecer com a ajuda da espiritualidade para que a gente vença a nós mesmos primeiro? Então, a finalidade da encarnação é a aquisição do amor para crescimento espiritual, autoaprimoramento e, primeira coisa, é o encontro com o nosso Deus interno. Então, para encerrar, 3 passos da pedagogia de Jesus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, Adivaldo Franco. A primeira diretriz: conhecimento de si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, compreensão em relação a si e ao próximo. A gente dá aquilo que a gente adquire. Então, vamos nos dar, primeiro, a compaixão, a compreensão, mas a responsabilidade, a consciência de cada dia aquilo que nós precisamos melhorar. E o terceiro ponto, amar a Deus. E nós só podemos amar a Deus através daqueles que estão ao nosso lado, e nós podemos amar a Deus a partir do momento que nós temos gotas de amor por nós mesmos. Iluminar-se é agir no mundo como quem recebeu uma delegação do Criador para que crescesse e fizesse crescer, agindo em consonância com seus desígnios para que a vida se torne plena para todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos acalmando a nossa mente, respirando mais calmamente. E no momento da inspiração e da expiração, vamos imaginar recebendo tudo que nós necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa mudança. E vamos expirando sentimentos que nos agoniam, sentimentos que nos desequilibram e desequilibram o ambiente. Vamos nos entregando nesse instante a Jesus. Vamos nos entregando de forma confiante à espiritualidade maior para recebermos o que nós necessitamos. Jesus, amigo querido, que a vossa paz nesse instante possa chegar em nossos corações, na nossa mente, inundando todo o nosso corpo, Senhor, trazendo vibrações de paz, de amor, de saúde, de confiança, de determinação, para que possamos desenvolver o nosso maior e o nosso melhor potencial. Que possamos nesse instante limpar o nosso vaso físico, que possamos inundar os nossos espíritos dessa força, dessa luz vivificante. E que, sendo esta limpeza espiritual nesse instante, a semente para a nossa mudança, a semente para a nossa melhoria. Obrigada, Jesus, pelo dom da vida. Agradecemos cada um de nós aqui pelas nossas famílias, nossas profissões, trabalho, a oportunidade da vida. E ajuda-nos, Jesus, nos momentos de dificuldade, para que possamos, antes de qualquer coisa, vencermos o nosso ego, o nosso egoísmo, os nossos medos. E que aprendamos a mostrar a nós mesmos a nossa capacidade de sermos bons, ativos, determinados, saudáveis,
Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai que está nos céus, pelo dom da reencarnação, por esse aqui e agora, por tudo de bom que nos é dado, e aquilo que nós achamos que é ruim e que provoca dor, Senhor Jesus, na nossa alma, que provoca dificuldade, que provoque desamor ou dissabor. Nos ajuda, Jesus, nos momentos que nos sentirmos fragilizados, para que possamos vencer, para que possamos, diante de nós mesmos, da nossa própria consciência, dizer, como um dia disseste, eu venci o mundo e comigo vencerás. Que a vossa paz, vosso amor, possamos entender, sentir, ver, pois ele já existe em nós, ela já existe em nós. Abre os nossos olhos, Jesus, para a realidade material e espiritual. E ajuda-nos a abrir os nossos ouvidos para os ensinamentos crísticos, as orientações dos nossos anjos guardiães e dos nossos orientadores espirituais, para que possamos, antes de qualquer coisa, vencermos a nós mesmos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, amigos espirituais desta casa. Muito obrigado, nossos anjos guardiães, anjos, arcanjos, por nos dar a oportunidade da vida. Muito obrigado. Vamos chamar os nossos companheiros da casa para o passe espiritual. Continuemos em oração, em harmonia, em sintonia com a espiritualidade, para que possamos receber o passe e que cada um de nós, recebendo aquilo que nós necessitamos, possamos sair desta casa melhores do que entramos e que possamos ser medianeiros do equilíbrio, da ordem, da paz onde quer que nós estejamos. Mas antes é necessário que ela exista em nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.